Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre models do Django, tá legal? Eu tô aqui já com o meu VS Code aberto no nosso projeto e vamos lá. Eu vou só mostrar o que eu fiz aqui, mas basicamente é o que a gente fez nas duas últimas aulas que eu coloquei aqui no canal, que é a criação do projeto e a criação de uma app. Então já adiantei para a gente não ficar repetindo sempre isso nos vídeos, só vou mostrar aqui para vocês relembrarem sobre isso e daí a gente já fala sobre models, tá ok? Então vamos lá, deixa eu fechar essas minhas abas aqui para ficar mais tranquilo. Ó, tá aqui o nosso projetinho, coloquei o nome como projeto Django, né? Vou abrir a nossa pasta lá, abrir pasta, desenvolvimento, canal YouTube, projeto Django. Eu selecionei ela e abri, não vou abrir de novo porque ela já está aberta aqui. Então aqui dentro eu criei o nosso ambiente virtual, né? Eu criei ele e já ativei, tá aqui ó, ativo, nosso ambiente virtual, aqui a pastinha do ambiente virtual Venv, certo? Depois da criação do ambiente virtual, eu criei o nosso projeto, que eu, como eu falei para vocês, eu sempre chamo de core, tá aqui, ele criou nossos arquivos do Django, mais o nosso ManagePy, certo? Já entrei no nosso Cephs, realizei a troca aqui da configuração, que eu sempre gosto de deixar em PTBR, né? Português Brasil, e meu time zone aqui. Já deixei configurado. E também na URLs ele vem por padrão URL já do admin. Aí depois o que eu fiz? Criei o nosso app. Eu dei aqui o comando Python, né? Só para vocês se lembrarem, manage.py start app e coloquei o nome do app, no caso foi cadastros. Não vou dar enter de novo porque ele já está criado aqui, então já fiz essa criação desse app, está aqui, está instalado. Já também configurei ele dentro da nossa raiz do projeto, em settings aqui, ó, tem que lembrar sempre de colocar em style app, tá aqui, ó, cadastro, certo? E também já configurei a URL dele, tá aqui, ó, importei o include, path, deixei sem nenhum caminho aqui para quando a gente abrir a página principal já aparecer ele mesmo, né? Então include cadastros.url. Então aqui o nossa raiz do projeto está reconhecendo dentro da nossa pasta cadastros, que é o app que a gente criou, as nossas URLs, que eu também criei esse arquivinho URLs que ele não vem criado. Lembrando que a gente sempre tem que criar e já configurei ele aqui também. Importei as nossas views aqui de dentro da pasta que a gente está de cadastros e dei uma home view e aqui está a nossa view. Coloquei home view, recebe uma request e retorna o HTTP response só para a gente ver que está funcionando. Então eu vou rodar aqui o servidor só para a gente ver se o projeto está rodando certinho. Então python manage.py run server, certo? Vamos rodar o servidor e ver que está tudo ok. Pronto, aqui ele está dizendo que a gente tem 18 migrações, vou falar sobre isso no vídeo de hoje. Então vamos aqui abrir, aqui ele abriu aqui, tá aqui ó. Estamos na home view, nosso projeto está funcionando, que foi o HTTP response que eu coloquei aqui, certo? Então tá tudo ok, vamos começar a falar sobre models hoje. Vamos lá, deixa eu parar o servidor aqui, dar um Ctrl C, parando o servidor, limpar aqui nosso prompt de comando, pronto, tá limpo, vamos começar. Na parte de models, a gente tem aqui dentro do nosso, deixa eu fechar todos aqui para não ficar muita coisa aberta. Então, dentro de cadastros, que é o nosso aplicativo, a gente tem um arquivo chamado models.py, que é aqui onde a gente vai modelar o nosso sistema. O que seria models? Só pode ver que ele vem vazio, ele só vem com o import aqui do próprio Django, importando models de DjangoDB. O que seria modelar nosso sistema? Isso daqui é o que cria as nossas modelagens dentro do banco de dados. É como se fossem as nossas tabelas dentro do banco de dados. Pode ver que aqui está nosso banco de dados. Quando a gente roda por padrão, o Django utiliza o SQLite 3. Então, se a gente entrar aqui, a gente consegue ver todas as tabelas. Na verdade, não tem nenhuma tabela ainda porque a gente não fez a migração, certo? Mas eu posso adiantar aqui só para a gente dar uma olhada. Migração dentro do Django a gente faz com Python, manage.py. A gente faz primeiro make migrations, que seria esse comando, para reconhecer
tudo que a gente tem para realizar de migração. Só que se eu rodar aqui, ele não vai encontrar nada, porque na verdade a gente não modelou nada. E a única coisa que falta migrar já são os próximos modelos do Django, mas isso não é migrações feitas pela gente. Então eu vou até rodar para vocês verem, aqui não vai encontrar nada. Então aqui, ó, no change detected, nenhuma mudança detectada, porque a gente não mudou nada. Mas a gente pode já dar um migrate para ele rodar as migrações do próprio Django, que são aquelas 18 migrações que quando a gente deu o run service, viu que apareceu aquela mensagem em vermelho, eu falei, depois a gente vai falar sobre isso. Essas são as migrações que já vêm quando a gente instala o Django. Então é bom rodar elas para ele já instalar essas migrações. Então, ó, ele está instalando, pode ver que se a gente contar aqui vai dar 18. Mas basicamente o que ele está instalando? As migrações da parte do admin, do auth, do content types das sessions, que são tudo que o Django já traz para a gente pré-configurado aqui, que é a parte de administrador ali da página Django, autenticação, os content type e as sessões, certo? Então tá aqui, ó, tudo ok, aplicou tudo, então já rodou, certo? Então agora a gente consegue, se a gente atualizar aqui nosso banco de dados, pode ver que ele vai ter criado dentro do nosso banco de dados várias tabelas, tá vendo? Isso aqui é tudo tabela do Django. Se a gente vir aqui, ó, na de auth user, essa daqui é de usuário do Django. Então pode ver que não tem nenhum usuário cadastrado. Aqui é todos os nossos usuários que a gente cadastrar aqui dentro vão ficar aqui dentro, certo? Então isso aqui nada mais é do que a própria models do Django. O que a gente vai fazer são as nossas colunas aqui, né? Vamos fazer as nossas tabelas aqui com colunas e linhas do que a gente quer cadastrar, certo? Então vamos começar lá. Vamos começar aqui em models, então. O servidor está parado, ok? Eu planejei para a gente fazer algum modelo meio básico aí de cadastro de cliente, produto e uma venda, certo? Então a gente vai só fazer o cadastro da Models, verificar que isso entrou dentro do nosso banco de dados e em uma outra aula a gente começa a tratar sobre como aparecer isso na parte de administrador, como a gente consegue trazer através do HTML dados para dentro dessas tabelas, né, dentro desses models. Então hoje a gente só vai modelar para poder entender um pouco sobre models e também vamos fazer as migrações para elas refletirem dentro do nosso banco de dados. Então a gente vai poder ver que tudo que a gente modelar vai ser criado aqui uma planilha basicamente, né, daquilo que a gente modelou, ok? Então, como eu falei, eu fiz aqui, deixei aqui um notezinho aqui só para a gente lembrar o que a gente vai cadastrar dentro das nossas tabelas aí, dentro dos nossos módulos. Vamos fazer uma de cadastro de clientes, uma de cadastro de produtos, uma cadastro de marca, um cadastro de venda, certo? Então aqui a gente vai ter que ter um cliente cadastrado, a gente vai ter que ter um produto cadastrado, uma marca cadastrada para a gente conseguir realizar o cadastro de uma venda, porque vai depender de ter um cliente cadastrado, vai depender de ter um produto cadastrado, certo? Então pode ver que, ó, isso, chave estrangeira. O que isso quer dizer? Quer dizer que daqui, quando existe uma chave estrangeira dentro de uma model, ela puxa de outra classe cadastrada, que a gente chama de foreign key, que seria a tradução chave estrangeira, certo? Mas a gente vai entender melhor aqui, modelando isso daqui, e depois cadastrando vai dar para entender muito melhor também no próximo vídeo. Aí. Tá legal? Eu vou só minimizar isso aqui para ficar maior. Vou dividir essa tela para cá e deixar aberto aqui, que fica mais fácil da gente conseguir. Deixa eu puxar aqui o vídeo. Tá legal? Então vamos lá. Como a gente começa modelando? Então, como que a gente vai cadastrar dentro do Models? A gente vai fazer aqui uma classe, né? Cadastrar uma classe que dentro dela vai ter os nossos campos, né? Que vai ser as instâncias que a gente vai ter dentro de cada classe. Então, a gente começa com class. Vamos dar o nome dessa classe. Vou cadastrar aqui como cadastro cliente. A gente vai fazer o quê? Importar de models.model, que é a classe dentro do Django, do próprio Django, que já traz para a gente toda a configuração para esse cadastro de model, certo? Então, a gente porta de models.model, que se a gente entrar aqui, ó, aqui vai aparecer tudo que a gente tem dentro dessa classe já. Então, a gente consegue, através disso, poder
criar as nossas próprias classes. É que são muitas coisas, tipo Cascade, Do-Not, Proxy, tudo que a gente vai falar sobre, que é a parte de deleção, quando acontece deleção. Então tem muita coisa aqui dentro. Aqui ó, são as foreign key que eu comentei, one-to-one field é quando você cria uma chave que ela é uma chave primária, só que ela só faz referência a uma outra classe. Many-to-many é quando faz referência de muitas classes para muitas classes, mas são coisas mais avançadas. Mas só para entender, ó, aqui dentro do Django, tá vendo que tem tudo já cadastrado, por isso que a gente importa dessa classe aqui, models, certo? Então, voltando para cá. Então, a gente cria a classe, a gente nomeia essa classe, que a gente pode pôr o nome que a gente quiser. Geralmente, a gente busca colocar um nome que lembre, né, sobre o que a gente está falando. Então, nesse caso, como é um cadastro de cliente, a gente põe cadastro cliente, sempre começando com a letra maiúscula, que é o que a gente chama de camel case, né, que é muito usado dentro do Python. É meio que uma convenção, né, que é utilizada, Camel Case dentro do Python, que é tipo convenção camelo, né, tipo, então a gente tem uma maior, vem as menores, uma maior e as menores aqui. Assim como em outras linguagens de programação é utilizado Snake ou Case, né, que é tipo, fosse tipo cadastro, underline, cliente. Essa seria tipo Snake Case, né, em vez de Camel Case. Então vamos lá, voltando para cá. Então, primeiro campo que a gente vai fazer é o de nome. A gente vai fazer aqui nome, vai ser igual. A gente vai importar de models, que é aquilo que eu mostrei, a gente vai trazer lá de dentro do Django já. Charfield. Charfield basicamente é quando a gente quer colocar texto dentro desse campo. Então, dentro desse campo, dentro da nossa tabela, ele vai aceitar informações do tipo texto, por isso char field. E dentro do char field a gente tem que dar algumas orientações do que é aceito. No caso do char field, a única que é obrigatória é a max length. Length, certo? Max length, que é o número de caracteres máximo. Então, para nome, a gente pode pôr aí, sei lá, de 30 a 40 caracteres, vamos por 40 caracteres. Isso é o que é obrigado, então aqui a gente já teria cadastrado. E o que a gente pode colocar mais é o blank, igual, e o null, igual. O que seria? Blank é para que tipo, não fique em branco, se você aceita que fique em branco sim ou não, ou null, se também você quer que seja um campo nulo ou não. Se você aceita que esse campo pode, tipo, o usuário pode deixar como não preenchido, como tipo em branco ou nulo, colocar uma informação que não aceitaria, tipo um número inteiro aqui, que na verdade é um char field, ele aceitaria o número inteiro porque ele traria como uma string, né? Mas a gente geralmente eu gosto de colocar também. Então eu vou colocar como false, tipo não aceitar, tipo o usuário tem que preencher, não pode entregar nem o campo em branco, nem o campo nulo. Caso não seja um campo obrigatório, você pode deixar tipo sem nada, porque por default ali, né, por padrão, o Django já coloca como true. Mas caso você também queira tipo, não, ter certeza que é obrigatório colocar, então vou colocar blank true aqui para tipo, na verdade eu preciso verificar, não sei se vem por default, então é melhor colocar, certo? Então vamos lá, dar continuidade, vamos colocar o nosso sobrenome. Sempre aqui nos campos utiliza sempre tudo em minúsculo, certo? Aqui a gente não utiliza maiúsculo. Então o nosso sobrenome vai ser igual ao nome, né? Ele vai importar de models do tipo char field aqui, porque também é um campo de texto. Eu vou copiar aqui de cima para a gente não ter que preencher tudo igual novamente. Então tá aqui, certo? Nome, sobrenome feito. CPF. CPF a gente coloca aqui de models e traz de onde? CPF é número, certo? A gente poderia colocar aí então tipo float ou inteiro ou então um decimal, mas não é aconselhado, porque quando a gente coloca do tipo número CPF, se a pessoa tem um CPF que começa com tipo 045, o Django, quando ele reconhece o número, ele tira o zero esquerda, porque não vale nada. Então isso faria com que trouxesse um CPF tipo errado, né? Tipo, não estaria da forma certa o CPF da pessoa. Então a gente utiliza char field geralmente também para CPF, porque dele traz uma string para a gente e a gente consegue também fazer verificação
dentro de uma string com base nos números. Então a gente consegue filtrar depois um CPF mesmo ele sendo uma string. Então a gente coloca um char field também, certo? Também vamos colocar aqui a mesma coisa, vamos dar um Ctrl V, a única coisa vamos diminuir aqui, né, que o CPF não tem necessidade de ter 40 caracteres. Na verdade nem aqui, né, porque como a gente, se fosse um nome inteiro, até precisaria 40 caracteres, mas por 30 para o nome e 30 para o sobrenome, que geralmente já é muito. O CPF a gente tem 11 dígitos, a gente poderia colocar 11 aqui, caso a gente fosse aceitar apenas números, ou a gente pode colocar, se a gente for aceitar ponto e o traço, a gente tem tipo 2 pontos e um traço, né? Então seriam mais 3 caracteres aí, né? Então a gente pode colocar 14 aqui e aceitaria tanto com ponto e traço, certo? E o e-mail do cliente. O e-mail a gente pode importar de e-mail field, tá vendo que o Django já traz pronto, porque dentro desse campo e-mail field ele já faz algumas verificações também, certo? Então dentro de e-mail field, aqui não é obrigatório colocar nada, você pode pôr algum argumento caso você queira. Eu vou colocar só o blank e o null, só para que o usuário não deixe sem preencher, não tem necessidade de max length, certo? Ele já faz a verificação se aqui der um e-mail. Perfeito, então vamos agora para a parte de cadastro de produto. Então a gente cria outra classe, onde essa classe vai chamar cadastro produto. Ela vai importar de models.model de dentro do Django e a gente vai cadastrar os campos. A gente vai colocar um código para esse produto, né? Geralmente o pessoal utiliza um código específico para cada produto, tem gente que chama de SKU, então vamos deixar esse campo aí para que a pessoa possa preencher. A gente vai importar de models. Se você trabalhar com um lugar onde geralmente o pessoal trabalha dentro de algumas empresas onde os produtos, o código delas são apenas números, a gente poderia trabalhar com a parte aí de inteiros, né? Mas eu vou colocar char field também, que a pessoa pode escolher trabalhar entre números e letras. Às vezes a pessoa tem lá um produto que é um sabão e ela cadastra como SB01. Aí ela tem outro sabão, ela cadastra como SB02. Então a gente coloca um char field, certo? Vamos pôr um max length aqui também. Max. Peraí, vamos colar, né? Senão tem que ficar escrevendo toda hora tudo. Então, abre parênteses, cola aqui. O max length aqui a gente vai pôr menos, né? Tipo, geralmente o código de produto não pode ser tão grande, vamos pôr 10 aí, certo? Só que aqui, o que a gente vai fazer? Aqui a gente vai dar um outro parâmetro que é muito interessante quando a gente trabalha com código. O que acontece? Um produto não pode ter 2 códigos, certo? Então, seria interessante que fosse uma chave única, uma chave primária. Por padrão, o Django, quando a gente criar essas modas e colocar cadastro dentro delas, para cada linha ele já traz um ID específico, só que isso faria com que a gente consultasse algum produto específico através do ID. Mas caso a pessoa cadastre tipo o sabão, 0B01 e cadastre esse sabão, então ela vai lá e cadastra de novo, SB01 cadastra outro sabão, o Django vai aceitar. Então, se a gente fosse consultar, a gente teria que ter certeza de qual ID que a gente quer consultar, mas daí para fazer um filtro ficaria difícil, né? Porque os 2 produtos têm o mesmo código. Então a gente coloca uma chave única. Então a gente coloca um parâmetro aqui que é o unique igual a true. Quer dizer que, tipo, a gente está dizendo que a parte de unique, tipo, a chave única, vai ser verdadeiro ou falso? Vai ser verdadeiro. Então, tipo, esse campo só pode ter uma chave única. Então aqui faria com que o Django faz com que o usuário não possa cadastrar uma chave repetida. Então se o usuário foi lá e cadastrou SB01 para um sabão, quando ele for tentar cadastrar tipo um outro produto e colocar o código SB01, o Django vai falar, não, esse código já existe, certo? Então isso já faz com que a gente consiga ter ali um filtro melhor para isso. Então a gente vai fazer a descrição, modos.charfield também, porque a descrição nada mais é do que textos, que a gente pode pôr um pouquinho maior, né? Porque vai que um produto tem uma descrição
um grande aí, vamos por 70 caracteres. A pessoa pode escrever bastante sobre a descrição desse produto. A marca, a gente poderia optar por colocar, para o usuário colocar e digitar ela direta, ou um campo onde o usuário ali que está fazendo o cadastro, na verdade, né? Porque esses dois campos aqui, quem utilizará vai ser tipo a própria pessoa que utiliza o sistema, né? Então, tipo, o usuário pode colocar ou a marca ali, só que vamos supor, uma hora ele cadastra a marca com letra maiúscula, uma hora ele cadastra a marca com letra minúscula, uma hora ele errou um caractere da marca ali. Então, tipo, esses produtos que teriam essa marca vinculada, se a gente quiser fazer um filtro por marca, pode ser que algum produto fique fora, porque tipo, o usuário cadastrou de alguma forma errada. Então a gente aconselha usar uma chave estrangeira, né, uma foreign key, porque daí a gente faz uma classe só de cadastro de marca e quando chegar na hora do usuário cadastrar o produto aqui, na parte de marca vai aparecer a seleção para ele escolher quais marcas já existem dentro do sistema para vincular esse produto. Então faria com que o produto sempre estivesse vinculado à marca escolhida ali, não ficasse dependente do usuário sempre digitar a marca e essa marca está colocada ali como certo. Então vamos por models.foreignKey, certo? Que seria a chave estrangeira, ou seja, a marca vai importar de outra classe o preenchimento dela. E qual classe que a gente vai importar? A gente vai importar de cadastro da marca. Então a gente teria que trazer aqui cadastro, teria que trazer a parte de cadastro, né? Marca. Só que a gente não tem essa classe cadastrada ainda, então tipo vai ficar com um erro aqui embaixo, certo? Podem ver aqui que vai ficar um errinho aqui, ó, tá sublinhado. A gente tem que criar essa classe para ele reconhecer aqui. E outro parâmetro que a gente tem que pôr quando a gente cria uma franquia é o parâmetro de onde ele vai herdar, né? Que é a cadastro marca, e o que vai acontecer quando houver uma deleção, que é o onDelete. OneDelete igual models. Ponto. Lembra que eu falei que eu mostrei para vocês ali no início, quando a gente abriu as heranças ali do models, que tinha o Cascade lá. A gente tem o Protect também aqui. A gente tem o Not None, do Nothing. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente deletar, vamos supor, uma marca da classe marcas, a gente vai querer que o Django faça o que com o produto que está vinculado com essa marca. Se a gente quiser que tipo, o Django proteja, a gente usa o protect. Quando o usuário tentar deletar uma marca da classe marcas, é só criar aqui a class para ficar melhor. Class, cadastro, marca, models.model, certo? Nome da marca vai ser igual a models.sharefield, dá um max length, máximo 30 aí, vai. Nome de uma marca. Pronto. Aqui já fica melhor pra gente ver, porque agora pode ver que, ó, ele já reconheceu, não tá mais azul nem com o sublinhado embaixo. Ele já reconheceu que a gente tá importando dessa classe. Então, a gente está trazendo a foreign key. Então, o que acontece? Quando o usuário tentar deletar aqui, a gente tem uma marca cadastrada, tipo, marca XYZ, e ela está vinculada ao esse produto aqui, ao SB01. Então, o SB01 é um sabão que está vinculado à marca XYZ. Quando o usuário vir aqui e falar, quero fazer uma deleção de uma marca, vou deletar XYZ, o que vai acontecer com o produto que está vinculado com essa marca? É aqui que a gente diz o que vai acontecer no onDelete, certo? Nesse caso, a gente pôs protect. O que acontece? Quando o usuário tentar excluir a marca XYZ, ele não vai conseguir. Porque o que o Django vai falar? Essa marca não dá para ser excluída porque a gente tem produtos protegidos com base nessa marca. Então, essa vai ser a mensagem do Django quando a gente utiliza o protect. Quando a gente utiliza o cascade, que é esse daqui, Cascade,
que ele diz? Que ele vai deletar em cascata. Então, o que acontece? Se a gente vem aqui e pede para deletar a marca XYZ, ele vai chegar aqui no nosso cadastro de produtos, na nossa classe cadastro de produtos, vai ver quais produtos estão vinculados a essa marca XYZ e vai deletar todos, entendeu? De forma de cascata. Ele vai pegar e fazer a deleção, ó, deletou a marca, vai deletar os produtos vinculados a ela. Então depende muito do sistema que você vai utilizar. E tem o do Nothing, que é um dos outros, eu estou trazendo os que são mais utilizados, que são esses três. O do Nothing, ele já diz, tipo, não faça nada. Ou seja, você vem aqui e vai deletar a marca XYZ. Beleza, deletou a marca. Ele vai permitir que você delete a marca normalmente. O que ele vai fazer com o produto? Nada, ele não vai apagar. A única coisa é que não vai mais ter o vínculo de marca aqui dentro. Mas o produto vai ser mantido dentro do sistema. Certo? Opa, colocando uma coisa errada aqui, depois dá erro na hora de a gente fazer a migração. Então, feito. O que falta aqui no nosso cadastro de produtos? A gente fez marca, que é uma chave estrangeira, então a gente já colocou aqui, ó, uma foreign key, que é da de cadastro.marca. Vamos colocar um custo para esse produto, para o usuário já cadastrar o opa, minúscula, custo é igual a models, ponto. Aqui a gente pode utilizar o decimal field, porque o custo é um tipo de dado monetário, né? Então, tipo, vai ser ali, no caso aqui, a gente está no Brasil em reais, mas se fosse nos Estados Unidos, em dólar, então é um monetário. Então, ele é baseado em números ali, ele também precisa de casas decimais, né? Vamos supor aqui a gente utiliza, tipo, 49,90. Então, 90 ali, que são centavos, a gente precisa colocar como chave decimal ali. Então, o decimal field faz isso pra gente. Então, a gente vai utilizar o decimal field para colocar como custo, já que ele é um valor monetário. O que a gente vai colocar aqui? Aqui, você poderia colocar sem nada também, pode ver que aqui, ó, quando a gente dá um conto... Opa, não. Quando a gente coloca aqui em cima, ele mostra o que precisa ser colocado. Nenhum é obrigatório aqui no Charfield, mas o que geralmente a gente utiliza? O Max Digits e o Decimal Places. Esses são importantes que a gente utilize para dizer o quanto a gente vai aceitar aqui. Então, vou colocar aqui o Max Digits e Decimal Places, certo? Então, aqui o Max Digits vai ser igual. Quantos dígitos a gente quer? Vamos por 8 dígitos, né? Tipo, dificilmente um produto vai custar quase R$1 milhão. Então, aqui a gente aceitaria um produto até 999 mil. Ele tem 8 dígitos porque, na verdade, a gente tem que descontar os decimais aí, né? Então, a gente vai colocar aí decimais. Então, basicamente, a gente está dizendo o quê? Que a gente tem 8 dígitos. A gente tem, tipo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, certo? E essa é a quantidade que o nosso campo vai aceitar. Então, se a gente vir aqui com 2 dígitos de decimal places, aqui ficaria a vírgula, certo? Então, a gente estaria aceitando aqui, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, 3, 6, 7, 8 dígitos. Nada mais é que a gente aceita um produto que custe até R$ 999.999,99. Acho que está ótimo, né? Então aqui você também pode colocar com base naquilo que você deseja aceitar. Só lembre que os dígitos máximos, tipo, não adianta aqui por, tipo, 7 dígitos já aceita 1 milhão. Não, porque ele desconta os decimal places aqui, a não ser que você coloque 0, né? Daí se você colocar 0, ele vai aceitar mais de R$1 milhão, porque ele não vai utilizar a vírgula ficaria aqui no final, né? Tipo, então mudaria a configuração do nosso número aí. Aqui, tipo, nesse caso ele aceitaria, tipo, 99 milhões. Mas porque a gente não colocou nenhuma decimal. Mas aí também não faria sentido você utilizar decimal places se você, na verdade, utilizar decimal field se você não for utilizar campo decimal, né? Então eu vou colocar 2 aqui e deixar 8, que é pra gente aceitar até R$999 mil. Ou seja, não sei, o cara tá vendendo um carro aí. Ok, tipo, esse geralmente é o que a gente mais usa. Também vou colocar aqui o blank, pra tipo, não, opa, vou trazer aqui. Blank igual a false, para ele não aceitar o campo em branco, porque a gente vai precisar desses números para, tipo, de custo para fazer, tipo, o quanto a gente teve de lucro nessa operação.
Então vamos deixar que o usuário não coloque em branco. Se caso, tipo, não tem necessidade de ter o custo, não vou usar, só se o usuário quiser. Você pode deixar como true, daí ele aceitaria sem o custo. E o preço de venda. Preço venda, certo? O preço de venda vai ser igual o custo, porque também se trata de um monetário. Então, nem vou entrar de novo aqui na explicação, porque é a mesma coisa do de cima. Vamos só copiar e tá feito, certo? Colar aqui. Ok. Pronto, já criamos a nossa classe de cadastro de cliente, cadastro da marca, cadastro do produto. Falta só a de cadastro de venda, que vai ser onde a gente vai poder guardar as vendas que foram realizadas dentro do nosso sistema. Cadastro venda. Vai importar de models do Django.model, certo? E o que a gente vai colocar? A gente vai precisar aqui do cliente. O cliente vai ser uma chave estrangeira, tá vendo? Uma foreign key, que ele vai herdar de onde? De cliente. Então, a gente vai colocar models.foreign key e cadastro cliente. Tá aqui. A gente vai utilizar qual vai ser o nosso onDelete. OnDelete vai ser igual a models.protect. Eu vou colocar protect? Não, do nothing, vai. Se a gente quiser... Não, colocar protect sim, porque tipo, não é bom perder esse tipo de dado, né? Não tem porque deletar um cliente que tenha realizado uma compra já, né? Isso é muito importante que a gente tenha guardado nos nossos registros ali. Então, o produto que esse cliente comprou, a gente, é igual aqui. A gente também é uma chave estrangeira, porque a gente tem que ter esse produto cadastrado no nosso sistema já. Não dá para cadastrar ali na hora. A gente vai herdar de cadastro produto. E também vamos colocar como onDelete igual a protect, porque tudo que é referente a vendas aqui eu acho interessante que a gente não deixa o usuário apagar, né? E o valor, vou pôr só total compra para não ficar, tipo, muito grande o campo aqui, o nome do campo. Não é legal utilizar um nome de campo tão grande, porque quando você precisar fazer as importações desse campo, você tem que ficar digitando muita coisa, ou vir aqui. Então é interessante sempre colocar os nomes aqui, né? Que sejam tipo algo que faça referência àquilo que você quer, mas também um pouco curtos, né? Então aqui nada mais models ponto aqui decimal field, porque também vai ser um valor monetário, e vamos copiar daqui, porque também é um valor igual daqui de cima. A gente vai calcular o valor da total da compra do usuário, do cliente, baseado no cliente. Então, quando a gente for cadastrar uma venda, a gente tem que selecionar o cliente. Que cliente que está comprando? É o Bruno aqui. Então, a gente vai pegar e selecionar o Bruno aqui. Ele tem que estar cadastrado. Vai aparecer para a gente. Então, a gente seleciona o Bruno, que está comprando. Qual produto o Bruno está comprando? Ele está comprando produto X, produto Y, Z. E lá dentro a gente vai fazer, tipo, a gente pode colocar as quantidades e fazer ali toda a parte de processamento, né, dos dados que a gente trouxer ali de cadastro do nosso da nossa venda e processar, né? Então, tipo, quem comprou foi o cliente Bruno, ele comprou o SB01 e comprou 10 quantidades. Não tem necessidade de guardar a quantidade aqui. Se quisesse, também poderia fazer um campo de quantidade, mas vai ser algo que a gente vai utilizar só para fazer o processamento lá na frente na Views. Então, a gente pega o produto, o que reconhece o preço de venda dele, faz vezes 10 e dá o valor total da compra, certo? Então, essa daqui seria a nossa... Deixa eu fechar aqui e aumentar agora aqui para gente. Essa seria a nossa models, certo? Então, feita a nossa models, vamos fazer a parte ali de migração para a gente poder enxergar isso aqui dentro ali do nosso banco de dados.
Deixa eu abrir aqui de volta para ficar melhor a gente trabalhar, subir minha câmera aqui, certo? Então a gente vai dar aquele comando de migrações que eu já tinha feito aqui, ó. Python made in make migrations. Lembra quando a gente fez esse comando no início, ele não reconheceu nada, ele falou que não tinha nenhuma alteração, porque na verdade só tinha do Django, que já vem do próprio sistema. Quando a gente rodar agora, ele vai reconhecer toda a alteração que a gente fez aqui. Então, rodei aqui o comando, vamos lá. Opa, no change detectado. Por quê? Porque eu não salvei. Tá aqui assim, salvar. Vamos salvar primeiro. Ctrl S, salvei, tá salva. Agora ele vai reconhecer. Pronto. Ah lá, tal, ele deu algum erro aqui. Pera aí, na linha 4. Linha 4. Modos. Ah, faltou acho que uma vírgula aqui, tá vendo? Então faltou uma vírgula em tudo, né? Porque eu fui copiando daqui, ó. A gente não colocou vírgula. Vamos voltar aqui. Vou colocar uma vírgula em tudo aqui agora. Dá um trabalhinho. Você não pode esquecer de colocar vírgula porque ele não reconhece que são argumentos diferentes. Então ele reconhece só o argumento blank ali. Acho que a gente está continuando com o argumento null aqui, tipo, e ele não reconhece o que é isso. Então aqui tem vírgula, decimal, vírgula, 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 aqui tá certo. Aqui a gente colocou a vírgula, aqui também. Chegou, tá certo. Vamos salvar e tentar fazer a nossa migração de novo. Python manage py, make migrations. Rodamos, pronto. Aí tá vendo? Agora não deu nenhum erro. O que ele fez? Tá vendo que ele aqui, ó, migrations for cadastros. Então ele trouxe aqui as migrações para o nosso cadastro. Então nosso cadastro aqui, tá vendo? Migrations, ó. Ele criou o arquivinho aqui, ó, 001 init, a nossa primeira migração. E dentro desse arquivinho, o que tem? Isso daqui nada mais é do que um arquivo que o Django cria para poder enviar para o nosso banco de dados, né, ali. Ele faz ali toda a parte de SQL, sem que a gente precise digitar nada de SQL. Isso aqui é a orientação que o Django vai enviar para o nosso SQL do que tem que ser criado no nosso banco de dados. Então ele fez aqui nesse arquivo 1, ele fez a orientação de criação de modelo. Então está falando para o nosso banco de dados, ó, cria o modelo cadastro de clientes, cria o modelo cadastro marca, cria o modelo cadastro produto, cria o modelo cadastro venda, certo? Então reconheceu, agora a gente vai dar o mesmo comando, de novo, Python manage.py e agora o migrate. Porque o que acontece? Se a gente for no nosso banco de dados, aqui, ó, e a gente verificar aqui, nosso banco de dados, ó, vamos dar um atualizar. Não aconteceu nada. Por quê? Por enquanto, o Make Migration só criou o arquivo que orienta, o Django cria um arquivo que vai orientar o SQL do que tem que ser feito dentro do nosso banco de dados. Então, ele ainda não enviou. Ele falou, ó, criei o arquivo. O arquivo criado vai fazer isso daqui, ele vai criar os módulos, certo? Então, agora a gente tem que pegar e falar, ok, então pegue esse arquivo que foi criado e faça a migração dele. Então, daí ele envia esse arquivo para o banco de dados, ele faz todo o processamento ali em linguagem SQL, para o banco de dados reconhecer e criar isso daqui. Então, vamos dar um migrate, você vai ver que esses módulos vão ser criados no nosso banco de dados. Pressionei o play, aí ó, apply, ó, aplicou todas as migrações, admin, auth, tá vendo que antes ele tinha aplicado as migrações para admin, auth, content type sessions, aquela vez que a gente fez para o Django. Agora ele incluiu o cadastro, que é o nosso aplicativo. Tá reconhecido, ó, apply em cadastro 001 initial ok, que é aquele nosso arquivo que a gente criou. Então, se a gente for agora no banco de dados e dar um atualizar, vai ver que vai criar todas as nossas tabelas que a gente criou aqui. Vamos lá? Olha, pronto. Ele criou cadastro cliente, cadastro marca, cadastro produto, cadastro venda. O porquê tem esse cadastro na frente? Porque isso daqui ele referencia de qual aplicação que é, né? Qual aplicativo que é. Se a gente tivesse aqui outro aplicativo, o que geralmente a gente usa, tipo, não faria esse cadastro cliente e produto e marca e venda tudo no mesmo lugar. Seriam aplicativos separados, porque como o projeto vai ficando grande, é melhor que você trabalhe isso de forma separada. Então a gente faria tipo cadastro produto e marca, que representa a mesma coisa, dentro do nosso cadastros produto aqui, ou dentro da nossa aplicação produto. Então a gente queria, aqui eu fiz tudo junto, porque é um projeto pequeno, a gente está só estudando aqui, certo? Então
tá aqui, ó, criado. Vamos lá, ó, cadastro cliente, não tem nada. Cadastro marca, não tem nada, produto e venda, não tem nada cadastrado. Mas se você ver, tem todas as colunas que a gente cadastrou. Essa é a que ele cria por padrão, aquele ID que eu falei. Agora, vamos começar aqui pelo de cadastro clientes, né, que é o primeiro. Então ele criou o ID automático, ele cria para todas, até nas do Django ele cria esse ID. Então ele criou ID, criou nome, sobrenome, CPF e e-mail, certo? Ele, na de cadastro marcas, o que ele criou? Nome da marca. Na de cadastro produto, ele criou o ID, o código do produto, descrição, puxar para cá, custo, preço de venda e marca. Só que marca, tá vendo que ele traz marca barra ID, e aqui nos outros ele não traz tipo barra ID, porque quando a gente cadastrar, nossa, acho que eu cadastrei como e-mail, não e-mail. Quando a gente cadastrar, você vai ver que aqui não vai aparecer a marca, vai aparecer o ID daquela marca. Então, se a gente tiver a marca XYZ aqui cadastrada e ID 1, quando a gente referenciar um produto, ele vai aparecer aqui marca 1, que traz referência à marca 1 cadastrada aqui. Então, a gente tem a marca 2 cadastrada como ABC aqui. Se a gente cadastrar um produto que referencia a marca ABC lá no nosso cadastro, aqui dentro do banco de dados, ele vai trazer o número 2 e não ABC, porque ele referencia sempre aquela outra, igual no cadastro. Se a gente vier aqui em cadastro, pode ver que o total de compra é o que a gente cadastrar. O cliente, o produto, é um cliente ID, produto ID. Então, quando a gente cadastrar, tipo, a compra do Bruno, não vai aparecer Bruno, vai aparecer, tipo, cliente 1 se eu for do ID 1. Ou cliente 10 se o João for o ID 10 cadastrado. Então, sempre vai trazer. Mas isso a gente vai ver na próxima outra aula, porque senão essa aula vai ficar muito grande. Deixa eu ver quanto tempo de aula já deu aqui de vídeo, 43 minutos, já está grande. Então, eu vou finalizar por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido aí o que eu quis trazer sobre modos. Eu espero poder ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Também, se gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal aí para receber mais conteúdos desse tipo. E obrigado, até a próxima. Valeu!